Olha só, tenta imaginar o cenário do século XVI por um instante. De um lado, você tem uma burocracia da igreja imensa, super rígida e, claro, totalmente dominada por homens. Mas do outro lado, do outro lado está a nossa grande protagonista desta análise, Santa Teresa de Jesus. Tudo girava em torno dela, sabia? Uma monja carmelita, ali com seu hábito marrom super simples, seu escapulário, que de alguma forma conseguiu dobrar essa pirâmide clerical gigantesca à própria vontade. É uma história absolutamente fascinante sobre poder, sobre bater de frente com o sistema e o impacto que uma mulher marginalizada pode ter. Vamos mergulhar nessa? Para a gente entender bem como essa dinâmica funcionou, vamos dar uma olhada em 5 pontos rápidos. Primeiro, a nossa protagonista carmelita inquieta. Depois, a pirâmide do clero espanhol. O confronto direto dela com Roma. Como os bispos foram aliados ou adversários. E, para fechar, a perfeição do baixo clero. Então, começando pelo ponto número 1, a nossa protagonista carmelita inquieta. A coisa toda começa a esquentar mesmo a partir de 1560. Veja bem, Teresa não ficava só lá no cantinho dela rezando em silêncio, não. Ela estava ativamente fundando instituições. E como você deve imaginar, o sistema da época não estava nem um pouco preparado para lidar com uma mulher com tanto poder de ação. O nível de hostilidade era surreal. Pega o exemplo do Felipe Sega, que era o núncio papal lá em Madrid. Ele simplesmente a rotulou de vagabunda e inquieta. Pois é, o sistema usou o fato dela ser mulher e de estar sempre se movendo como uma arma para tentar destruir a liderança dela. Mas aqui entra um detalhe histórico importantíssimo que a gente precisa corrigir. Essa palavra vagabunda foi uma forma brutalmente mal traduzida, uma rotulagem difamatória mesmo por parte dos oponentes dela. A verdadeira identidade da Teresa, o que consolida o papel dela como nossa protagonista, é que ela era, sim, andarilha e inquieta. Sabe, o motor de tudo que ela construiu não tinha nada a ver com vadiagem. Pelo contrário, ela tinha uma energia que não acabava mais para viajar, para fundar os Carmelos. Essa tal inquietação era literalmente a força vital indispensável de toda a reforma dela. O que nos leva ao ponto 2, a pirâmide do clero espanhol. Para entender o tamanho do obstáculo, imagina uma pirâmide gigante. Lá na base você tem o baixo clero, os párocos urbanos, rurais, os capelães. No meio do caminho, o alto clero, que era uma camada super poderosa de bispos, arcebispos e abades. E lá no topo, totalmente intocável, o centro romano, o papa, os núncios, ditando todas as regras do jogo. E aí você pensa, para que aquela fundadora lá no seu hábito marrom conseguisse abrir uma única porta de um convento novo, ela precisava navegar e conseguir a aprovação burocrática de todos esses 3 níveis. Não era pouca coisa. E no mapa, a Espanha daquele tempo era como um tabuleiro de xadrez super tenso. A província de Toledo, por exemplo, era a mais poderosa de todas. Ela ia de Valladolid até o Mediterrâneo. E era meio que uma janela para enxergar o horizonte sombrio da política espanhola. Ironicamente, Ávila, que era a base da Teresa, pertencia à província de Santiago de Compostela. Tinha muita tensão política, sabe? Cabidos fortíssimos. A Teresa era super inteligente e sacou rápido que, sem costurar alianças estratégicas nessas capitais de poder, a sobrevivência do projeto dela seria, sem chance, completamente impossível. Indo agora para o nosso ponto 3, o confronto direto com Roma. Olha, se a gente hoje já perde a paciência com burocracia, imagina no século XVI. Lá por início de 1560, com o Papa Pio IV, chega a primeira licença para ela fundar um convento. Maravilha, né? Só que não. Veio com erros técnicos e era inútil. Aí pouco tempo depois ela paga por uma segunda tentativa. E adivinha, o documento chega, mas endereçado ao nome das amigas dela, não ao dela. Dá para acreditar? Só na terceira tentativa, lá em 1565, 5 longos anos depois, é que o papel certo finalmente chega nas mãos dela. É um exemplo absurdo da paciência que ela precisava ter só para dar o pontapé inicial legal. Mas venhamos e convenhamos, papel é papel. O embate de verdade, onde o bicho pegava mesmo, era com as pessoas, principalmente com os núncios papais. Lembra do Felipe Sega, o tal do autoritário implacável? Como você acha que ela reagiu a ele? Com uma ousadia que chega a dar gosto. Nos próprios escritos dela, a Teresa lança essa pérola, afirmando que o núncio está vidrado, tipo engessado, inflexível, cego ao bom senso. Ela não tinha papas na língua. Uma mulher que o sistema tentava deixar à margem, avaliando e criticando abertamente o homem mais poderoso da igreja na Espanha.
Isso mostra perfeitamente quem ela era. Ela não ficava sentada esperando, ela era uma estrategista de mão cheia. Por exemplo, quando esse Núncio Cega decide condenar um grande aliado dela, o Frei Gracián, sem nem dar o direito de defesa num julgamento, a Teresa parte para o ataque em 3 frentes cirúrgicas. Primeiro, ela expressa um maior horror com o vocabulário curial pesado que usaram contra ele. Segundo, ela manda avisos claríssimos, dizendo que seria um desatino deixar o Gracián cair nas mãos do Núncio. E o terceiro passo, que é pura genialidade, ela vai direto no confessor do Núncio. Sim, ela apela para a consciência do cara para forçar o Núncio a mudar de atitude. Gente, isso é uma aula magna de como dobrar um líder autoritário fazendo uma diplomacia de bastidores. Chegamos então ao nosso quarto ponto: os bispos atuando como aliados e adversários. O meio daquela pirâmide era um verdadeiro campo minado. Para você ter noção do caos, o arcebispo Carranza de Toledo foi parar na prisão da Inquisição. E o motivo? Pura inveja política dos próprios colegas. Mas a nossa andarilha inquieta não se intimidava com essa turbulência não. Ela batia de frente com governadores, como Gomes Telo Gironco, para arrancar as licenças. Enfrentou adversários super hostis de longa data, tipo o arcebispo Cristóvão Vela. E o mais legal de tudo, ela tinha um jogo de cintura tão impressionante que pegava figuras como o bispo Cristóvão de Rojas, que começou como um grande adversário, e o transformava num admirador e amigo próximo da causa. E se você quiser saber o resultado de toda essa diplomacia brilhante dela, eu te dou um número de cair o queixo: 23. 23 altos prelados. Estamos falando de bispos e arcebispos importantíssimos que acabaram comprando a briga dela e se unindo ativamente à causa. É ou não é a prova definitiva de que essa monja, operando lá de fora, conquistou um respeito profundo bem no coração daquele sistema? E quando a gente olha para essa rede de apoio dela, dá para ver bem como funcionava nas diferentes camadas. Você tinha a galera da linha de frente, os colaboradores essenciais de trincheira, como o bispo Álvaro de Mendoza. Tinha os admiradores fervorosos em posições de alto impacto, tipo o São João de Ribeira. E tinha os defensores incondicionais. O Jerônimo Manique é o grande exemplo aqui. Sabe por quê? Porque logo que a Teresa faleceu, lá em 1582, foi o próprio bispo Manique que botou a mão na massa, acionou as engrenagens universitárias e deu o pontapé inicial no processo de canonização dela. Pensa bem nisso. A mesma máquina que antes era o maior pesadelo e obstáculo, passou a trabalhar intensamente para imortalizá-la. É uma virada de jogo espetacular. E finalmente o nosso ponto 5, a perfeição do baixo clero. Como ela vivia com o pé na estrada naquelas andanças incansáveis pelas ruas de terra da Espanha, a Teresa lidava o tempo todo direto com a base do clero. E olha, o que ela encontrava ali era o puro suco dos contrastes humanos. Ela tinha companheiros absolutamente leais, tipo Juliano de Ávila, que vivia se gabando com orgulho de ser o escudeiro dela nessas viagens, mas do outro lado a coisa era tensa. Em Sevilha, ela precisou afastar de forma bem dura amizades falsas, como a do Garcia Álvares, que tentava minar tudo. E pior, teve que ver reformistas de um fervor tão extremista como o Padilha acabarem engolidos e presos nos porões da Inquisição. Era um mundo exterior, para dizer ao mínimo, volátil demais. Foi vivendo no meio desse fogo cruzado que ela cristalizou uma visão super clara e exigente sobre o que um sacerdote deveria ser. Para ela, com a crise aberta na igreja, o padre não podia ser de jeito nenhum só um funcionário que bate ponto, um mero carreirista de gabinete. Ele tinha que ser um porta-bandeira resoluto, um verdadeiro capitão na linha de frente para defender a causa. E presta atenção, isso não era só uma opinião acadêmica que ela anotou num diário, era a regra de ouro exigida por alguém que liderava a própria obra com suor nas ruas. Essa mentalidade implacável dela se resume nessa regra inegociável: fará mais um perfeito do que muitos que não o são. Ou seja, num momento crítico, simplesmente não tinha espaço ou tempo para tolerar mediocridade naqueles que tinham o dever de ensinar a população. Um único líder de excelência moral e espiritual vai ter um impacto muito maior do que um exército inteiro de burocratas cheios de imperfeições. O que nos deixa com um questionamento bem profundo para fechar essa nossa exploração de hoje. Quando a gente olha para uma estrutura gigantesca, patriarcal e intimidadora, será que a mudança histórica real exige que todo o sistema tenha uma perfeição impecável e calculada? Ou será que a verdadeira transformação é forjada mesmo pelo espírito andarilho e inquieto de protagonistas improváveis? Como a nossa protagonista de hoje, com seu simples hábito marrom que se recusou a parar de caminhar quando o mundo todo mandou que ela ficasse quieta. É pra pensar, né? Quem é que realmente dita os rumos da nossa história? Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e a gente se vê na próxima.